Uhum. Então vamos lá, gente. Genética, tema super clássico, tá? Em biologia. Uma questão no Enem já é garantida. Uma questão na específica do UERJ também garantida. Genética. Tá? Bem, então, primeira coisa, linguagem, não é? Entender a genética. Tá? A gente tem isso aqui, ó. A palavra genética, ela vem de gene. O que é o gene? Gene nada mais é do que um pedaço de DNA. DNA, você tem é uma molécula formada por nucleotídeos, ela tem a função de armazenar informação. O DNA tem um códigozinho. Tá? Desse DNA, gene, tá? Você transcreve o RNA mensageiro. Entenda esse vocabulário, ele transcreve. Ele não é que vai se transformar, ele faz uma cópia de uma outra molécula de ácido nucleico, que é o RNA. Essa molécula, ela pode ser lida por ribossomos. Aí o ribossomo, que a gente viu lá na citologia, lê isso aqui e junta uma sequência de aminoácidos. Dependendo da sequência, da quantidade, você vai ter uma proteína. Tá? Uma proteína, uma enzima. Então isso vai estar relacionado a uma estrutura do organismo, do animal. Então, o ser vivo vai estar relacionado a uma enzima, pode ser um hormônio, pode ser um pigmento. Então, se a tua pele é escura, você tem uma quantidade de proteína, melanina, que dá pigmento. Isso porque está escrito no teu DNA. Tá? Se você é alto, é porque você metabolizou um hormônio, né? GH, que está escrito aqui no DNA, para você produzir aquele DNA, aquele GH. Então, tudo sobre o indivíduo, todas as características físicas, fisiológicas, estão escritas aqui no DNA, tá? No gene. E uma característica dos seres vivos é transmitir para os descendentes esse gene, tá? E aí acaba transmitindo essa característica. Tá? Bem, vamos trabalhar nesse iniciozinho com um vocabulário. Então, gene, tá? Que dá origem à palavra genética, nada mais é que DNA. DNA é um ácido nucleico que tem um código de como a tua célula vai construir uma proteína. E a proteína, ela vai estar relacionada a alguma característica. Tá? Uma característica. Pode ser altura, tá? Uma característica física. Pode ser uma característica fisiológica, por exemplo, grupo sanguíneo. Então você tem grupo A, que a pessoa tem uma proteína na membrana da hemácia, que é a proteína A. Grupo B tem uma outra proteína. Então pode ser uma característica física, fisiológica. Tá? Isso é o fenótipo. Isso a gente chama de fenótipo. Tá? Fenótipo é a manifestação, tá, do gene. Então, se você é alto, é um fenótipo. Se é baixo, é um fenótipo. Se sua pele é clara, é um fenótipo. Se sua pele é escura, é outro fenótipo. Se seu olho é azul, é um fenótipo. Tá? Então, isso é um fenótipo. Tá? Relacionado ao gene, a gente vai ter o genótipo. O genótipo. É fácil de entender, né? Tipo de gene. Tá? Aqui é o tipo do fenômeno. Tá? Ó, só voltando vamos trabalhar mais com conceitos, né? O DNA para o RNA, a gente chama isso aqui de transcrição. Tá? Do RNA para a proteína, a gente chama isso aqui de tradução. E a gente pode, do DNA relacionar a proteína, chamar de expressão. Então, a proteína é uma expressão do gene. Tá? Então, o fenótipo é uma expressão do genótipo. Bem, aí, vamos lá. Onde que a gente encontra DNA? No cromossomo. Então, você tem a célula. No núcleo da célula, você vai ter o DNA na forma de cromossomo. O ser humano, ele tem 46 cromossomos por célula. Aí, vamos aqui, produção. Tá? Isso aqui é o cariótipo, tá? São os cromossomos da espécie humana. A espécie humana tem 46, se for outra espécie, né, vai ter outro número. E aqui os cromossomos, eles estão ordenados em pares. Pares esses que têm mais ou menos o mesmo tamanho, o mesmo formato. Tá? A gente diz que esses cromossomos são homólogos. Tá? Aí você tem, por que dois? Um veio do pai, outro veio da mãe.
Um veio do pai, outro veio da mãe. Outro pai e outro da mãe. Tá? Então aqui você tem o cariótipo, tá? Que é todos os cromossomos, né? Que tem no núcleo de uma célula. Os cromossomos parecidos são chamados de cromossomos homólogos. E a informação, ela vai estar no chamado locus. Ó, cada posiçãozinha dessa aqui é responsável por uma informação, pelo gene. Tá? Vai que a cor do cabelo está aqui. Vai que o grupo sanguíneo, ele está aqui. Então são os locus. E a gente tem nessas posições os chamados genes. Tá? Então eu posso ter aquela. Todo mundo já deve ter visto, pelo menos uma noção de genética no colégio, o negócio do azão, azinho. Então seria isso. Tá? Então seria, a gente usa essas letras para representar, seria o gene, tá? Na mesma posição em cromossomos homólogos, um cromossomo do pai ou da mãe. Então quando a gente trabalha com gene, a gente vai trabalhar com um par de letrinhas, um par de genes. Um veio do pai, outro veio da mãe. Tá? Aí vem para cá, produção. Genótipo. A gente tem 3 tipos de genótipo quando a gente está trabalhando assim com a genética básica. Tem aqui, ó, o azão, tá? Que a gente chama de homozigoto dominante. Então, esse é o genótipo homozigoto dominante. Você pode homozigoto dominante. Você pode chamar de azão, tá? Ou falar homozigoto dominante, tá? Você pode, ó, a gente tem esse outro tipo de genótipo, tá? Azinho, que é o quê? Heterozigoto. O prefixo hétero quer dizer diferente, ó. Diferente. Tá? E tem, ó, o azinho, que é o homozigoto recessivo. Homozigoto recessivo. Tá? Então, genótipo é o tipo de gene, que é a associação, né, de um par de genes, um par porque um veio do pai e da mãe, entender que isso aqui, ó, seria uma informação, seria um pedacinho de DNA que vai estar no cromossomo, tá? Homólogos, que os cromossomos são iguais, só que um veio do pai e da mãe, aqui é como se fosse o azão, aqui o azinho. E isso vai estar relacionado à expressão, tá, de uma proteína. Tá? Aí o que acontece, né? Vamos ver o exemplo, né? Que o pessoal deve lembrar de Mendel, tá? Que é o pai da genética, não é? Século XIX, século XVIII. O cara fez lá experiências com plantas, né? Porque com a planta você vai ter uma resposta mais rápida. E ele chegou a essas conclusões. Então você deve lembrar, né, que o azão, tá, é a cor vermelha, o azinho é o branco. Tá? O que acontece? Quando você tem essa expressão aqui, ó, você vai ter um gene que é responsável pela produção de uma enzima que vai dar a coloração vermelha. Então, eu digo que o fenótipo aqui, ó, o fenótipo para esse genótipo é o vermelho. Então, a informação que o vestibular costuma dar é se a característica é dominante ou recessiva. Então, o vermelho é dominante, tendo uma letrinha, um gene, né, que representa o gene responsável pela coloração vermelha, vai predominar. Tá? Então, tendo você vai produzir uma enzima que vai dar lá a coloração vermelha. Então, o fenótipo do azinho, do heterozigoto, é o vermelho. No caso, né, a gente está repetindo, a gente está analisando, né, a característica que é a cor da flor da ervilha de cheiro. Tá? O cara lá fez a experiência com a ervilha de cheiro. E o azinho, tá? Você não vai conseguir sintetizar a enzima responsável pela coloração vermelha. E aí você vai ter o branco. A flor branca. Agora uma coisa, que esse gene e esse genótipo, eles não vão ter diferença no fenótipo. Não é que um vai ficar mais vermelho, outro menos vermelho. A intensidade é a mesma. Você não consegue distinguir, tá, o gene olhando para a característica física. Tá? Olhando para o fenótipo. Beleza? Tá? Então, tenta entender todos esses conceitos. E tem um aluno aí. Tá? Opa! Dá um pause aí. Depois a gente continua com o próximo vídeo. Já.